Saúde, queridos! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso podcast dos Médicos da Beleza. Aqui, como você sabe, nós falamos sobre empreendedorismo na medicina, saúde, beleza, segurança jurídica e vários outros assuntos que conectam esses dois mundos. E hoje, aqui comigo, nós vamos falar sobre um assunto que é de muita interessância de vários médicos. É a transição entre a agenda com convênios para uma agenda completamente particular. E eu trouxe aqui uma convidada que tem muita propriedade para falar sobre isso, porque passou e passa por essa realidade e vai compartilhar com você como é que tudo isso aconteceu e como que está a vida dela hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana Rodrigues. Muito obrigada, Érica, por esse convite, para a gente poder bater esse papo hoje, para a gente levar informação, né? E hoje, justamente hoje, né, essa transição que eu venho buscando justo para melhorar a qualidade de vida, me pegou assim, de calça curta, né? A gente vai revelar o que aconteceu. Olha o meu estado, né? Faz parte, a vida como ela é, e tem que ser assim, né? Realidade nua e crua. Gente, eu trouxe a doutora Mariana aqui porque ela vai contar melhor em detalhes e assim, a realidade que ela passou tendo a agenda com convênios e a agenda dividida com clientes particulares, pacientes particulares. E especialmente nessa semana, é muito interessante trazê-la aqui hoje, porque o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer falando a respeito da autonomia que o médico tem em dividir a sua agenda dupla. Mas eu sei que é de desejo de muitos médicos essa realidade de, às vezes, sair do convênio e migrar para uma agenda completamente particular. E aí eu trouxe, então, muito pertinente ela aqui hoje para compartilhar a respeito dessa trajetória, de como que foi e tudo mais em detalhes. Mas, primeiro, vamos começar apresentando quem é a doutora Mariana, como é que começou na medicina. Me conta um pouquinho de quem é você, pessoalmente, a sua história com a medicina. Eu sou natural de Tuiutaba e quando eu decidi fazer medicina, eu me mudei para a cidade de Uberlândia e fiz faculdade na Universidade Federal de Uberlândia. A princípio, eu sempre quis fazer uma especialidade chamada oncopediatria. Era assim, a minha especialidade do sonho. E até o momento que eu tive contato de fato com o dia a dia, né, dos profissionais. A primeira vez que eu botei o pé numa enfermaria de oncopediatria, eu queria chorar, né? Assim, as crianças, os pais, né, os acompanhantes, por mais que todo o pessoal tivesse aquele cuidado, aquele acolhimento, né, tentasse melhorar as condições de uma criança que às vezes passa meses internada, né, que ali acaba sendo a sua segunda casa, para mim foi extremamente triste, né? Me causou um gatilho e eu falei, gente, não consigo. Eu não quero lidar com a morte recorrente, porque infelizmente tem muitas pacientes que passam, né, sobrevivem, mas também o índice das perdas das crianças era um número que, pra mim, era um número que não fazia sentido, não entrava na minha cabeça. E eu falei, não, eu quero trabalhar com a vida. E ali, a partir daquele momento, eu falei, vou fazer ginecologia. E desde o 5º período de faculdade, eu decidi que eu iria fazer ginecologia e voltei toda a minha formação nesse caminho. Nunca pensei em fazer nenhuma outra especialidade desde então. E eu brinco que a ginecologia me escolheu, né? Não fui eu que escolhi. E é interessante porque ou você ama ou você odeia a ginecologia. Então eu falo que fui picada pelo bichinho ali. Eu fazia plantão voluntário, fazia os estágios voluntários e fui me envolvendo naquilo. Participei de algumas ligas, tudo voltado para essa parte. E eu falo e defendo a minha especialidade com unhas e dentes. Sim. Porque eu falo que a ginecologia, ela abrange uma área muito grande. Tem a parte endócrina, que eu sou apaixonada, né? A parte dos hormônios. Tem a questão das cirurgias, tem os exames de imagem. Então, hoje tem muito ginecologista que trabalha com ultrassom, faz ultrassom. Fez um R4, uma subespecialidade em ultrassonografia. Videocirurgia, videolaparoscopia, a parte da obstetrícia, que também é a especialidade, na verdade, é a ginecologia e obstetrícia. E a parte da obstetrícia é aquela parte de acompanhamento do pré-natal. Então, dá para você escolher tudo. Se você não quiser contato com o paciente mais recorrente, você faz ultrassom, faz cirurgia, faz a parte do consultório ali de dia a dia
da ginecologia geral, da parte endócrina. Então dá para agradar todos. Agradar a todos. E para agradar a todos, como é que foi a escolha da obstetrícia em si? Essa que é a especialidade mais processada entre todas. Como é que foi essa escolha, Mariana? Eu fui fazer ginecologia mais pela gineco. Pela gineco, não pela obstetrícia. Sempre adorei muito a parte endócrina mesmo. E o meu plano, inicialmente, era fazer obstetrícia nos primeiros 5 anos. Então, eu estou atrasada aí, né? O dobro de tempo. Minhas pacientes, gente, não me deixam. Tadinha. Mas eu as entendo também, né? E a questão da obstetrícia é isso. Ela demanda muito de um profissional. E a longo prazo, não se sustenta você fazer aquilo sozinho. Porque a gente tem que lembrar que a gente não é só profissional. A gente tem família. Então, a gente... Eu não sei fazer de outro jeito se eu não tiver ali 100%. Eu nem sei. Muitas vezes meu marido fala assim, menina, dorme. E assim, às vezes quando eu fico preocupada, enquanto a situação não se resolve, eu não durmo, eu choro, e sabe? Me envolvo. Não consigo ser de outra forma. E aquilo acaba me gerando muitas angústias e muitos gatilhos também. Entendi. Então, eu fiz a opção de ir largando aos pouquinhos. Acontece que para você fazer obstetrícia, e isso já é assim em muitos lugares no mundo, a gente trabalha em grupo, porque ninguém trabalha sozinho. Às vezes uma paciente fica uma madrugada inteira em trabalho de parto, e no dia seguinte você tem uma agenda para cumprir, você tem as suas pacientes do consultório. Às vezes durante o dia a paciente entra em trabalho de parto durante o dia, você tem que desmarcar a sua agenda, né? Então, isso também gera uma angústia para as pacientes que às vezes esperaram um tempinho da parte ginecológica e está esperando aquela consulta. Então, eu entendo todos os lados. Aquela que ficou chateada porque teve que ter a consulta reagendada, mas também entendo a gestante que está ali e que é o médico ao lado dela. E aí é uma opção. Então, chega um momento na vida da gente que a gente tem que fazer uma opção. Tem que fazer. Né? E quanto tempo você já tem de formada hoje? Eu tenho 16 anos de formada. 16 anos. E nesses 16 anos, tirando esse último ano que você está que você fez a transição, todos esses anos conciliando a dupla agenda, atendendo convênios e particulares. Sim. E assim, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara é que não existe diferença no atendimento, né? No tempo da consulta, na forma como eu atendo. E isso, inclusive, foi uma das coisas que me levou realmente a me retirar dos convênios. Porque eu não sei fazer diferente. E aquilo estava me gerando muitos problemas. Porque a questão de não ter agenda, as pacientes quererem horários e às vezes esperar 3, 4, 5 meses para uma vaga na agenda, aquilo me deixava também extremamente angustiada. Eu não tenho como atender 24 horas do dia. E cada vez mais saindo mais tarde do consultório, ficando sem almoço. E é bom a gente falar a respeito disso, porque assim como você, nós temos excelentes profissionais que também estão na mesma trajetória, fazendo assim malabarismos no seu dia, nas suas horas, para conseguir atender todos os pacientes, porque não sabem trabalhar de outra forma, trabalham com a mesma excelência, seja para pacientes particulares ou para pacientes de convênio, mas a gente quer mostrar a sua luz, como aconteceu com você, que é possível melhorar a vida no sentido de não ter mais essa angústia porque não está conseguindo, está dando seu sangue e ao mesmo tempo não vê aquele resultado, porque as pacientes não são atendidas todas a tempo. Então, conta para essas pessoas, Mariana, o seu caminho nessa transição. Como que você tomou a decisão de... Porque que a gente vê é um receio grande, né? Você teve esse receio? Como é que foi isso? Eu acho que a gente fica muito preso entre duas coisas. Um quase burnout e uma síndrome do impostor. O burnout, para quem não sabe, né, é aquela condição de excesso relacionado geralmente ao seu trabalho, independente da sua profissão. Que você entra num ritmo muito extenuante e aquilo te gera sintomas, te gera cansaço, te gera sintomas como se fosse, às vezes, um quadro de esgotamento, né? Confundindo, às vezes, com um quadro de depressão. É uma coisa que te É uma estafa, suga, né? É uma estafa, exatamente. E do outro lado, a síndrome do impostor, de que a gente sabe que a gente faz bem feito, mas a gente acha que às vezes a pessoa não vai dar valor e não vai te acompanhar. E durante 2 anos, gente, foi 2 anos. 2 anos pensando, tentando definir alguma coisa? Tentando definir. E foi muito mais pelo cansaço que eu tomei a decisão do que a matemática em si. Porque a gente vê, mas parece que a gente não acredita, né? Fala quem te fez ver a matemática a princípio? Meu marido. Meu marido é da área das exatas, né? E a gente sentou inúmeras vezes. Mariana, vamos fazer cálculo. Imposto, gasto, investimento.
Porque a gente sai da faculdade, a gente nunca teve uma aula na vida sobre o que é um imposto, que você vai ter que emitir uma nota, que você vai ter que fazer uma guia para um convênio, que aquilo ali, o que o convênio está te pagando, não é o que você vai receber líquido no final, né? Dali do... não é no final do mês, não. Porque existe uma outra coisa pior ainda em relação aos convênios. Você fez um procedimento hoje, para alguns convênios, ele só vai te pagar daqui 90 dias. Então, você trabalha, nem sei da onde que a gente tira. No meu caso, por exemplo, quantas vezes nos primeiros 2, 3 anos, o consultório não se sustentava? Eu dava plantão, pessoa física, pegava o meu dinheiro do plantão para bancar as custas da minha PJ, do meu consultório. Isso na matemática, não, para os empresários, sim, isso não existe, né? Assim, tá falido. Se uma coisa tá falida, o que você faz com ela? Fecha. Então, assim, não se sustentava. E aí gente, mas não tá certo, não é assim. E aí chegou num momento que não dava mais, realmente. E a questão muito que me fez ir para isso foi o cansaço e o fato de não estar, às vezes, respondendo à altura que as pacientes precisavam em termos de disponibilidade, né? De agenda, de atendimento. Então, a sua decisão que realmente culminou nela foi mais a estafa, o cansaço. Assim, não dou conta mais. Desse jeito que tá aqui, não consigo, né? E assim, quando você falou assim, vou preparar agora a minha agenda, os meus pacientes, para fazer a transição. Você teve alguma dificuldade importante nessa transição? Alguma coisa assim que gostaria de ter sido alertada por alguém? Não, eu acho que eu devia ter feito isso antes. Gente, meu arrependimento é justo não ter feito antes. Que coisa boa, gente. É isso. 16 anos, né, de profissão. 16 anos de profissão. É isso. E aí, pra você ver, o tanto que a gente às vezes é meio doido mesmo, que eu pensei, não, peraí, então mês que vem, eu lembro, eu tava até te falando aqui antes da gente iniciar, que agora, dia 20 de fevereiro, completa exatamente 12 meses, um ano que eu não atendo mais convênio. E aí, o que eu fiz? Falei, nossa, peraí. Então, o ano passado, eu falei, vou pegar mais plantão em março, abril, olha, eu comecei a querer trabalhar mais no plantão, que eu pensei, preciso dar um plantão a mais para suprir aqui, porque não vai dar certo, eu não vou ter renda no consultório. Mudou a coisa, mas a cabeça ainda... A cabeça ainda. Então, assim, você vê, eu estava numa situação que eu não conseguia mais, estafada, mas assim, vou trabalhar mais lá no plantão com medo de o consultório realmente, né, degringolar, vamos falar. Aí peguei, graças a Deus, 2 meses fiz aqueles plantõezinhos a mais, mas não precisou. Aí eu voltei logo de volta pro meu básico, minha carga horária normal que eu preciso cumprir. E o consultório, graças a Deus e graças às minhas pacientes queridas que não me abandonaram, que confiam no meu trabalho, a gente consegue seguir, tá indo bem. E como é que está a sua agenda hoje em comparação, a sua agenda no sentido Mariana, pessoa médica lá? Mas e a pessoa Mariana com relação à agenda daquela época e hoje? O que mudou efetivamente? Hoje eu tenho um período que a gente chama de período verde, né? A gente fala que a gente tem que ter algumas áreas verdes, azuis na nossa vida. Então, hoje eu tenho um período na semana que eu não trabalho. Então, geralmente, a terça de manhã eu não trabalho. Eu tiro para resolver questões, né? Preciso eu ser paciente, preciso ir ao dentista, preciso fazer no salão, preciso resolver pagar as contas do mês, faço um levantamento, preciso estudar. Então, esse período na semana eu tirei para mim. Quando que eu fiz isso antigamente? Nunca. Há 16 anos, nos últimos 11, porque até na residência a gente tinha um período verde, a gente tinha um período de descanso, que inclusive é regulamentado por lei. Então, agora eu tenho uma área verde na minha agenda. E tendo essa área verde na sua vida, o que mudou pra você, assim, falar assim, nossa, eu não sabia que eu precisava desse tempo. E aí, qual que foi a ficha que caiu? Como você falou que o seu arrependimento foi não ter feito antes, qual foi a ficha que realmente caiu? Podia, não podia? Como é que foi essa... A gente que passa na cabeça? Fala assim, meu Deus, que tempo que eu perdi, né? Aqui dando murro em ponta de faca. Então, a questão pra saúde mental, que é importante mesmo, que a gente preconiza. E eu falava muito para as pacientes em relação à medicina, a qualidade de medicina do estilo de vida, de mudança de hábitos de vida, buscando uma vida melhor. Então, como que eu orientava as pacientes e eu mesma não tinha? Então, isso também foi uma chave que virou ali. Falei, então agora a partir de hoje tenho os meus compromissos pessoais comigo, né? Agora você consegue dar o exemplo? Agora eu consigo dar o exemplo. Eu falo que a gente tem que fazer o que a gente... Pedir para o paciente fazer o que a gente faz, não apenas falar, né? Aquela velha frase que o exemplo arrasta. E que arrasta os meus colegas, né? Que estão pensando nisso. E esse, inclusive, é o maior intuito, né? Porque nós sabemos que, assim como você
com certeza tem inúmeros colegas profissionais que são extremamente cansados e são excepcionais no que fazem, mas decepcionados porque não conseguem realmente, como você, atender aquela agenda cheia de pacientes pelo medo de, às vezes, não conseguir sustentar o mesmo padrão de vida. Esse era um dos seus receios? Um dos meus receios. E assim, a gente pensar em padrão de vida não é um padrão a mais, não, é um padrão classe média, porque a gente tem também aquele, no imaginário coletivo, a ilusão, né? Eu falo que todo médico é rico. Gente, hoje você não for herdeiro, se você não herdou dos seus pais, dos seus avós, a gente é classe média, que fica ali lutando mesmo. Todo mundo tem casa financiada, carro financiado, não existe aquele negócio, vou ficar milionário. Então, assim, se você vai... E acho que isso serve para qualquer profissão, engenharia, advocacia, né? Se você vai fazer aquilo esperando ficar rico da profissão... E também porque a gente passou por muitas mudanças, né? Assim, de quando você tem 16 anos, eu tenho praticamente 10. A gente experimentou muitas mudanças nesse tempo. Muitas. Então, assim, mudou completamente o cenário da medicina, mudou o cenário da advocacia. E você percebe isso, não percebe? Com certeza, com toda certeza. Essa questão de informação e de mídias digitais, e a gente ter que levar informação, e aí a gente tá ali competindo às vezes com um profissional que a gente sabe que não tem uma boa formação, mas tem ali na mídia eu nem sei como uma desenvoltura, né? Uma oratória. Então a gente acaba às vezes ficando meio chateado, né? A gente vê ali e fala, mas será, né? E às vezes o paciente acaba sendo enganado, né? Não por às vezes falta de desconhecimento mesmo de como é a formação. Então às vezes a gente, né? Entendi. Eu, Mari e Mariana. Gente, você já viu que eu já tô íntima, né, gente? É Mari, a doutora Mari. Me conta aqui, você trabalha também com ginecologia íntima? Sim, a gente faz a parte de regenerativa, né? Eu falo que a tecnologia tá aí pra isso. E quando eu falei, não vou mais atender convênio, o que eu precisei? Falei, vou me capacitar mais para eu levar o que as pacientes mais precisam. Então, eu fui atrás de 2 formações, que é a medicina de estilo de vida e a parte que a gente chama de ginecologia regenerativa, que a paciente hoje, ela não é, a gente busca um cuidado, uma qualidade de vida melhor, né? Tanto da saúde geral como da nossa saúde íntima. E a gente vem observando uma mudança na pirâmide, né, etária da população mundial, e da brasileira não é diferente. Então, a gente tem envelhecido cada vez mulheres mais, né, com idade mais avançada, mais ativas, e a gente tem as mulheres aí. Então, a gente precisa melhorar a parte estética do rosto, do corpo, da barriga e da região íntima também. Então, às vezes, a paciente queixa uma flacidez, um escurecimento, uma hipertrofia de um lábio. Então, hoje a gente dá para fazer tudo. O que a gente faz no rosto, a gente faz na região íntima. Então, faz preenchimento, faz clareamento, com bioestimulador, com preenchedor, ácido hialurônico. Então, a gente usa as mesmas tecnologias que a gente usa para o rosto, para a região íntima. Porque a gente sabe que esse assunto às vezes não é tão falado, não é tão abordado, mas que gera uma grande curiosidade a respeito. Exato. E eu queria saber se lá no consultório tem alguma coisa assim que é mais demandada nessa parte estética. Então, as pacientes, as queixas delas, é tudo junto, principalmente as pacientes no climatério menopausa, as queixas vêm todas juntas. Então, a gente trata tudo de uma maneira, de uma única forma. Então, a gente já trata, eu falo que a gente engloba tudo no pacote. Então, a gente trata do que precisar. A ginecologista é a médica da mulher. Então, a gente é a clínica médica da mulher. Então, a gente trata a parte endócrina, a saúde mental. E, óbvio, quando a gente precisa de auxílio, aí a gente pede socorro para um psiquiatra, para um cardiologista. Mas do básico ali, a gente consegue lidar. Então, uma das queixas da paciente é justamente isso. E as pacientes que vêm perdendo peso, né, com emagrecimento, a gente tem que entender que aquela velha frase, derreteu o rosto, né? E isso acontece em todas as partes do corpo, e essa região também. Então, é muito comum. A semana passada, a gente brinca na medicina que os males vêm aos pares. E a semana passada, eu tive exatamente 3 pacientes me procurando para poder ter uma avaliação da parte íntima, para poder programar uma labioplastia, que é uma cirurgia redutora, né? Eu queria até te questionar sobre isso. Eu fiquei, assim, incrédula quando eu soube que labioplastia hoje no Brasil é uma das cirurgias mais realizadas, junto com a blefaro, entre outras.
Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, até para, às vezes, tem público leigo nos ouvindo para entender melhor como é que funciona. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho de anatomia. A gente tem a vulva, que é a parte externa, né, da mulher. Vagina é o canalzinho interno, de onde a gente tem parto, tem relação. A parte externa visível ali, a gente chama de vulva. Então, ali a gente tem o clitóris, tem os pequenos lábios, os grandes lábios. Então, quando a gente vamos falar de perda de peso, geralmente a paciente vem e fala, doutor, acho que eu preciso fazer uma cirurgia porque meu lábio tá grande, meu pequeno lábio tá grande. E às vezes não é que ele tá grande, às vezes ele perdeu essa proporção. Como você emagreceu, perdeu um pouquinho de gordura local, ficou meio desproporcional. Então, às vezes não é fazer cirurgia para diminuir o pequeno lábio, mas para volumizar o lábio maior, né, o grande lábio, com um preenchedor que vai corrigir aquela diferença, aquela perda. Em alguns casos, realmente, os lábios, eles têm um tamanho maior, né? Extrapola ali para fora. E ali, aquilo, às vezes, causa uma disfunção para a paciente, um incômodo mesmo. Então, em muitos dos casos, não é apenas uma cirurgia corretiva estética, é uma cirurgia reparadora funcional, para dar funcionalidade para a paciente, porque às vezes ela se sente incomodada na hora de sentar para fazer um exercício na bicicleta, porque incomoda, né? Aperta, machuca. Na hora de colocar um biquíni, cria um volume ruim ali para ela, então ela se sente desconfortável em usar uma calça que às vezes marca. Aí, para essa paciente, realmente, a gente indica a cirurgia reparadora para tirar o excesso. Sim. Tem paciente que tem uma simetria, às vezes, importante. Um lábio é bom, de tamanho normal, mas o outro lábio é muito maior. E a gente sempre tem que ter em mente uma coisa. A gente precisa respeitar a paciente. A anatomia dela, né? Exato. Então, eu nunca vou virar para uma paciente e falar assim, olha, eu tô achando que seu pequeno lábio aqui tá maior durante o exame ginecológico. A gente fala que a paciente tem que ter isso tem que ser uma percepção, uma queixa espontânea dela. Então, às vezes, em muitos dos casos, a paciente fala, doutora, tá me causando desconforto. Eu, particularmente, em muitos dos casos, falo, olha, eu acho que tá normal, acho que não tá desconfortável. Mas para ela, se gera uma angústia e é um problema, e aquilo, às vezes, acaba que se torna um problema até pro próprio relacionamento conjugal, né? Sim. A gente acaba orientando e muitas das vezes intervindo. Mas jamais o ginecologista, né, ou o médico deveria falar para a paciente, olha, acho que você precisaria fazer. A gente precisa avaliar essa demanda espontânea. E por outro lado, já teve um caso também de uma paciente que eu achei que estava muito maior. Eu perguntei, olha, te incomoda alguma coisa aqui? Ah, não. Eu falei, ótimo, tá tudo certinho. Porque a gente tem que entender... Saber se essa queixa viria dela ou não, né? Exato. E a gente tem que entender que existem formas, anatomias diferentes. E tá tudo certo. Sim. Cor, tamanho, formato. Ô, Mariana, e com essa expansão das informações, chegando tudo muito rápido, a influência das celebridades, das redes sociais e tudo mais... A labioplastia, ela ficou, entre aspas, famosinha, e eu queria saber de você se no seu consultório essa demanda é algo que vem ganhando espaço. Com certeza, no último ano e meio, eu acho que aumentou bastante a procura, tanto por a labioplastia, os clareamentos e o laser vaginal. Por quê? A gente tem que lembrar que a gente vai também perdendo um pouquinho a hidratação do canal vaginal. E tem muita paciente que começa a ter desconforto para namorar, né? Ardência para namorar, paciente que fez um tratamento oncológico, que não vai poder fazer reposição hormonal. Então, aquela paciente tem muito desconforto na hora de namorar. E lembrando que é mulher, que tem um marido, um namorado, então ela tem uma vida ativa. E como é que eu falo para ela nunca mais vai namorar? Porque tem paciente que às vezes começa a ressecar. Imagina a boca. A nossa boca por dentro é úmida, tem a saliva. Embriologicamente falando, né, cientificamente, vamos colocar nesses termos, a vagina por dentro é a mesma coisa. Imagina só a sua boca de repente perder toda a saliva e ficar seca. Né? Já aconteceu às vezes de comer um pãozinho e machucar, uma coisinha mais durinha, de rachar o cantinho da boca? É o que acontece lá. E o laser devolve elasticidade, devolve hidratação, melhora então a parte funcional da paciente também. Então o laser também é uma outra tecnologia que a gente vem usando muito. Isso, esse boom da estética, até para a estética íntima, eu estou te questionando isso justamente porque a gente percebe nos dados que se levantam sobre a estética que a estética íntima, inclusive, vem crescendo exponencialmente.
Por isso que eu te questionei a respeito. Mesmo. Então, a demanda realmente é um reflexo no seu consultório, né? E a demanda pela estética íntima e pelo tratamento menopausal, que é outra pauta que a gente vem muito discutindo. Acho que nos últimos 3 anos nunca se falou tanto em menopausa, labioplastia, porque, como eu falei, é da fase ali da vida da paciente. Sim, e influencia tudo, né? O trabalho, a performance, a forma dela se relacionar às vezes, enfim, entre outras tantas coisas. Mas, voltando aqui para essa parte, digamos, negocial, empresarial, eu queria saber de você se hoje você tem algum gargalo que você fala assim, Érica, hoje isso aqui, dentro do consultório, de tudo que do meu contexto, essa é uma dificuldade. Qual seria, assim, eleita a número 1, assim? É a gestão. É porque, assim, eu falo que tem pessoas que são empreendedoras natas, né? Elas nascem com aquele dom. Eu sou zero. Fala, Mariana, atenda. Fala assim, deixa que atender. Tem uma pessoa para gerenciar aqui. Por mais que eu entenda que eu vá atrás, porque eu quero saber o mínimo, né? O possível, assim, o necessário. Eu estudo, faço curso, procuro entender para até eu saber se eu não vou estar sendo lesada. Sim. Mas, assim, eu tenho essa dificuldade e eu tenho uma dificuldade muito grande em tomar decisão definitiva. Eu sou aquela pessoa muito racional, que às vezes eu fico pensando demais. Mas poderia ser assim. E, às vezes, enquanto não tá tudo redondinho, às vezes eu não boto para fluir, né? Até a questão de hoje a gente fala de agregar coisas no consultório, né? Sim. Então, eu acho que isso para mim é um grande gargalo, é a gestão. De administração, essa parte burocrática, né? E nessa gestão que você fala, tem algum subassunto que você fala assim, nossa, se isso estivesse resolvido, eu acho que eu estaria no meu melhor ideal, assim? Eu acho que é justamente a questão de imposto. Onde toca o dinheiro, Mariana? Onde toca o dinheiro, é isso. O que eu faço? Porque assim, o que eu faço pra... Eu falo que a melhor forma de você ganhar dinheiro é parar de gastar, parar de perder, né? Primeira coisa. Até a semana que vem eu tenho reunião com o contador pra gente ver. Gente, mas mudou tanta coisa agora, isso, ele né? falou, um monte de mudança de imposto. Que eu tava falando, o tanto que o nosso dinheiro perdeu valor nos últimos anos, né? Comparativamente falando, há uns 10 anos atrás, eu trabalhava metade do que eu trabalhava hoje e parece, acesso, era mais leve, eu conseguia ter acesso. Hoje, às vezes, alguma coisa que eu quero comprar, eu tenho que pensar 2 vezes, assim, mas será fazer um planejamento maior. Planejamento maior, falar assim, depois eu vou ficar descapitalizado aqui, o que está acontecendo, inclusive, na parte de construção, né? Depois da pandemia, aumentou muito o valor do metro quadrado. Então, eu tô pensando, eu construo, eu compro, o que eu faço, né? Então, eu acho que isso daí hoje é o grande desafio. Não só para mim, como pra profissional todos, autônomo, mas para os empresários, né? Os empresários em geral. E mudou tanta coisa com relação aos impostos. A gente percebe que criou-se alguns tantos novos e a gente realmente tem uma dificuldade até de entender a sistemática da coisa para você escolher aquele que melhor realmente atende. Você sente essa dificuldade? Não, e a impressão que eu tenho é que eu tô pagando imposto em cima de imposto. Eu falei, mas peraí. Ontem eu até tava fazendo essa analogia. Eu falei, gente, aí eu começo o mês pagando imposto. Aí eu falo que assim, no dia 5 ao dia 10 é uma calhamaço de papel lá que eu tenho pra pagar. Aí eu pensei, acabou. Aí eu tenho uma folga de 10 dias, chega ali dia 20, gente, mas da onde surge mais esse tanto de imposto? O que é isso, pelo amor de Deus? E não bastasse isso, ainda tem os golpes. Sim. Ontem eu recebi um e-mail lá de um valor astronômico, aí com o timbre certinho igualzinho, da Receita Federal. Chegou pra mim também, você acredita? Aí eu estranhei o e-mail. Sim. Aí eu falei assim, que e-mail que é esse? Aí na hora eu mandei pro meu contador. Eu falei, olha, eu acho que isso é golpe, mas eu só quero confirmar com você. Porque assim, primeiro que me mandou em cima da hora. O negócio vencia dia 31, no domingo, me mandou no dia 28, eu só fui ver, tipo, na terça que já tinha passado o dia de pagar, que era segunda, pra pagar sem multa. Eu falei, meu Deus, vou pagar a multa porque eu não vi. Aí eu falei, olha... isso daqui é golpe, porque esse e-mail eu não tô lembrando de vocês terem nenhum vínculo, né? Com isso aqui. O destinatário, o emissor aqui, o remetente não é de vocês. Ele, não, Mariana, é golpe. Aí ele me frisou, os nossos únicos 2 e-mails de contato são esses aqui. Inclusive, esse é um alerta, e isso aconteceu comigo também, e eu só notei porque foram 2 e-mails referente à mesma competência, com a mesma data, mas os valores eram diferentes. E foi só nesse momento que eu atinei para observar o remetente. Porque no momento que chega, como é tão automático, eu só imprimo as guias que o pessoal manda para mim por e-mail e já imprimo para poder deixar lá para pagar. Então, se você recebe esse tipo de e-mail que é recorrente para nós, certamente chegou para outros, sempre olha o remetente para saber se de fato
é uma guia válida para você pagar. Porque, gente, é idêntico. É igualzinho. A guia é praticamente a mesma. Igual eu estou te falando, eu só notei que tinha uma incongruência, porque na hora que eu notei eram 2 e-mails, a mesma competência, mesmo vencimento, valores diferentes. Então, eu só notei porque, usualmente, eu não pago imposto dia 28, como eu falei, geralmente ele volta do dia 20, e era um valor muito alto. Assim, o dobro do que eu tô acostumada a pagar. Então, o que me chamou a atenção foi a data, igual o seu, e o valor. Aí eu falei, gente, mas de onde que surgiu esse valor aqui, pelo amor de Deus? Aí eu fui entrar em contato, ele não era golpe. Eu falei, gente... E aí serve de base também, a minha amiga acabou de perder, tadinha, 30 mil reais. De um dinheirinho que ela vinha guardando pra uma coisa específica lá, porque ela tinha o processo realmente em andamento. O advogado dela, ela teve a infelicidade dele estar viajando. Isso acontece demais. É o golpe lá do processo, né? E aí ela tentou conversar com ele, não conseguiu e tinha que fazer um Pix. E ela fez o Pix, o valor tal lá. E aí perdeu. Isso está acontecendo muito também. Outro alerta, porque a gente está estabelecendo agora palavras-chave, códigos dentro dos contratos, porque qualquer comunicação que seja muito parecida com a realidade, digitar um código de acesso. Porque aí você vai saber se é realmente seu advogado ou não. Porque comigo aconteceu de clonar a minha voz. Mandou para um cliente, era a minha voz idêntica. Porque a gente faz vídeo, você faz vídeo no seu Instagram. Eles pegam uma IA, colocam os seus vídeos, a IA entende o seu perfil de voz e faz uma mensagem de áudio. Eu acho que foi isso que aconteceu com ela. Ele mandou áudio. E aí ele tava para uma viagem. E era um retiro. E ela não conseguiu falar com ele. Olha e ela fez o Pix. Alertas feitos, vamos voltar mais uma vez. É bom a gente também falar sobre essas situações que correm no nosso dia a dia, né? É o dia a dia, gente. Qualquer coisa que tem aqui, as pessoas também vão servindo de alerta e aprendizado. Mas, Mari, e voltando aqui para a sua atividade hoje, nesse 1 ano de atividade com uma agenda particular, qual que você descreveria que é assim, você me falou que só arrependeu de não ter sido antes, que é realmente uma novidade para você, mas o que você falaria para pessoas, colegas médicos que estão numa mesma realidade e você percebe que às vezes a pessoa só não sai pelos mesmos receios que você teve no passado? Qual seria, assim, o toque de inspiração ou motivação, uma mensagem para dizer para esse colega o que te motivou a isso, para chegar onde você chegou e ter esses bons resultados que você está colhendo hoje, em termos de qualidade de vida, de atendimento mais tranquilo? Eu acho que é a sinceridade mesmo, explicar para os pacientes os seus valores, né? E o que o não atender o convênio vai melhorar ali em relação à sua agenda. E é isso, eu explicava para os pacientes, olha, eu não tenho como atender, e não estou falando de X ou Y, um convênio específico não, gente, são todos, na verdade, né? Então, eu mostrava para os pacientes, falei, olha, o tanto que eu estudo, e aí é verdade. Então, a gente se dedica, a gente tem investimento. Nada de curso que a gente faz é barato, né? Pra gente também é caro. E a gente tem que pensar que a ciência ela é dinâmica, ela está em constante evolução, matérias novas, estudos novos, artigos novos. Então, a gente vai aprendendo e aprimorando, né, essa aprendizagem, e a gente tem esse custo pra gente. E o convênio, realmente, o que a gente recebe ali não cobre. Então, eu fui muito sincera com as minhas pacientes. Falei, olha, eu não vou mais atender o convênio, porque eu preciso atender vocês, continuar atendendo vocês com qualidade. E isso não tá conseguindo ser sustentável. O consultório está caminhando para porque ele não está sendo autossustentável. Então, está me gerando, e aqui é uma empresa, eu tenho funcionário, eu preciso arcar com os custos. E elas entenderam. Então, assim, a gente conta muito com essa questão da empatia do paciente com a gente também. Então, mediante aquilo que você entrega, os profissionais, se você é um profissional capacitado, qualificado, sincero, que atende seu paciente, ela vai entender. Que esse era o medo, né? Era o meu medo, elas entendem. Hoje, inclusive, tem alguns pacientes que vão, eu falo assim, doutora, eu não vi o ano passado porque você não estava atendendo, eu até fui em outro colega, mas eu senti só a falta, então eu decidi esse ano voltar aqui pra gente continuar. Então é gratificante. Né? E você falou uma coisa a respeito que o consultório é uma empresa e tudo mais, e assim, nós somos muito parecidos, médicos e advogados. Como você falou lá no começo, durante a faculdade, você não tem aula de gestão, nada. E quando foi que caiu a sua ficha no sentido assim, olha, eu preciso de fato tratar o consultório como uma empresa? Porque o meu negócio gira de fato como uma empresa.
E às vezes a gente tem aquela, assim, eu sei que tem muitos profissionais com essa mentalidade que entende que a medicina é um sacerdócio, de fato é uma profissão belíssima, mas ela também tem esse viés como qualquer outra empresa. Quando que chegou isso pra você de fato? Foi justamente nos congressos. Por mais incrível que pareça, hoje tem se falado muito sobre gestão. Então, a gente vai lá para estudar ginecologia em si, eu tô indo lá para fazer a questão dos tratamentos, mas aí a gente vê assim, ó, porque lá a gente aprende também com as tecnologias, a gente precisa de fornecedor, precisa de empresas, né, que entregam essas partes pra gente. E aí a gente começa a pensar, mas como é que vai fazer a logística para chegar a isso, a emissão dessa nota? Então, a gestão do seu estoque. Então, dentro dos próprios cursos, dos próprios congressos, eles têm levado pequenos espaços para a gente ter contato com essa parte de gestão. E hoje existem várias formações também para isso, dentro de gestão de clínica, gestão de hospital. Então, o próprio sistema foi se desenhando para isso. E aí, dentro de uma das formações que eu fiz, inclusive eu estou fazendo uma formação em business dentro da medicina. E em março vou para um encontro, inclusive, para a gente poder conversar, um network, trocar experiência. E a gente tem aula com os médicos ali, eles trazem alguns profissionais que atuam dentro da área da saúde. Um marketing que atua dentro da área médica, um profissional de economia que ajuda a gente na gestão dessa parte de recurso local, de gestão de secretária, orientar como é um bom atendimento, porque o que a gente vê hoje também, eu acho que você deve observar na sua área, é que a maioria dos problemas que vocês pegam para resolver pra gente é justamente na relação. Às vezes não é nem uma questão técnica em si. Às vezes se tivesse falado de uma maneira diferente, dado uma retaguarda, uma resposta ali, um feedback, teria evitado muitos problemas, assim. Nossa, você tocou num ponto crucial, porque a maioria dos problemas que nós temos hoje para resolver com vocês não são problemas técnicos. Pelo contrário, a técnica é excelente, mas faltou algum ponto ali do relacionamento, seja com a equipe ou às vezes alguma situação com o próprio médico, ou às vezes também porque existe algum paciente aproveitador de alguma situação e aí ameaça o médico de alguma maneira, vou te expor em redes sociais, vou falar mal de você, alguma situação assim, e a gente entra para resolver. Então, não é questão técnica, é uma questão relacional. Então, muito bem pontuado. Mas essa consciência empresarial, ela veio então, como você está falando, que está fazendo esse curso, ela veio então mais recentemente? Ela veio depois. Eu falei assim, sabe aquela frase que a gente põe, vai depois ver? Então, essa parte de planejamento pré mesmo para ir não existiu. Eu falei assim, veio mesmo da demanda do cansaço. Eu falei, não aguento ficar nesse ponto. Eu vou mudar aqui e lá a gente vai se organizando. Então, eu fui fazendo... Lembra que eu falei que eu sempre fui muito assim de pensar, raciocinar. Eu só falei assim, vai dar certo? Vai. Como eu vou fazer? Eu vou fazendo e vou testando. Mas vai dar certo. Eu falo que o que muda a nossa vida é a decisão, né? É a decisão, depois exatamente. Que você decide, o caminho vai se fazendo. Vai se fazendo. Assim, mas igual eu falei, essa noção de precisar ser uma médica empresária foi por agora. Foi o cansaço que te deu isso. Nos últimos 10, 15 anos, não passava isso na sua cabeça. Nada. Porque a gente percebe esse movimento, né? Profissionais com uma carreira já muito bem estabelecida, mas que agora, mais recentemente, é que entendeu que precisa ter esse viés. Exatamente. Sabe, a primeira vez na minha vida que eu fui ter contato com investimento, economia, na pandemia. Porque o que aconteceu? Na pandemia, a gente atendia, assim, aqueles 3 meses iniciais ali. Eu falo que parece outro mundo, né? Lá atrás, lá em 2020, na época da pandemia. Parece que a gente vivia lá no outro mundo. Outro mundo. Eu falei, meu Deus. Mas enfim, pra gente, né? Deus me livre. Não queremos passar por aquilo não queremos. nunca mais. E aí, tinha alguns períodos que eu ficava ociosa. Não tinha paciente. O próprio paciente tinha medo de ir ao consultório. Então, eu passava assim, falei, gente, vou à falência. E aí, o que me garantiu mesmo foi o plantão nessa época, né? Então, uma segunda linha ali, uma segunda fonte de renda. E aí eu fui estudar investimento, aí eu fui ter contato também com o que era uma bolsa, os tipos de renda fixa, renda variável. Foi a primeira vez na minha vida, tem 5 anos, então, né? Porque eu deixava o dinheirinho pouquinho ali no CDB, numa poupança, nem tinha noção de que a poupança era um péssimo investimento. Consórcio, achava que estava arrasando. Depois a gente vai descobrindo que são péssimos investimentos, né?
Mas, e outra coisa, essa situação de você estar no convênio, naquela época que você entrou, foi lá bem no comecinho da sua carreira ou não? Foi, eu trabalhei um ano, já comecei... Não, quando eu voltei pra cá... Não, eu saí... Quando eu voltei de Brasília pra cá, eu morei em Brasília até 2015. Em 2015 eu voltei pra Ituiutaba, já comecei a atender convênio. E naquela época tinha cotas também? Era Tinha, uma cota alta? Era uma cota alta, só que o primeiro ano eu atendi como... É porque assim, não são todos os convênios que exigem cota, são só as cooperativas, no caso a Unimed, né? Não sei se a gente pode citar nomes aqui, mas são as cooperativas só que requerem cota. Os demais convênios... Não, mas eu digo especificamente essa que precisa de cota. Isso. Você entrou nela naquela época? Eu entrei em 2015, mas não como cooperada. Era pior ainda. Tá. Eu era... Ai, como que era o nome? Tem um outro nome que a gente não é denominado cooperado. Mas depois você mudou? Aí no ano seguinte eu virei cooperada. Então, que assim, o primeiro ano você fica tipo como se fosse em análise. Você é conveniado. Você é médico conveniado, lembrei. E aí, depois desse um ano, você tem o direito de comprar a cota se você quiser. Sim. Assim era naquela época. A gente tem que lembrar que, pelo número muito grande de médicos hoje em dia, tem algumas cooperativas, desculpa, que tem algumas regras internas. Por exemplo, teve uma época que eu fui fazer uma prova de título e tinha um médico mais velho prestando a prova de título junto comigo, porque ele precisava do título, porque era um pré-requisito para ele entrar na cooperativa. Entendi. Ele tinha que ter a prova e aí depois ele ia ter que fazer uma provinha também para ver se é cooperativa. Então, geralmente hoje cooperativas, elas, vamos supor assim, uma cidade de uns 100 mil habitantes. Se ela já tem ali uns 20 mil ginecologistas, 20 ginecologistas, às vezes para ela supre, ela fala, não, eu não quero ginecologista aqui. Então, não abre vaga para você entrar. Aí tem a questão que eu não sei se isso é legal, porque a gente vê muito... Eu tenho colegas e sei de casos de, por exemplo, de uma cidade próxima, Uberaba, que os médicos processaram a cooperativa e a cooperativa foi obrigada a aceitá-los, assim, desde que eles pagassem a cota. Porque tem muita cooperativa, não, nós não queremos, mas eu quero comprar sua cota, mas eu não quero vender, eu não estou precisando de médico cotista aqui, cooperado. Aí eu também, em termos legais, jurídicos, eu não sei se isso é legal, né? Porque as cooperativas têm os seus estatutos. Então, voltando lá, eu trabalhei o primeiro ano como médico conveniada. E depois, no segundo ano, eles me falaram, você quer entrar? Não precisa fazer prova, não tem nenhuma... um pré-requisito, não tem nenhuma cláusula de barreira, nenhuma reserva de mercado. E aí você paga a cota e entra. Aí, na época, ou você poderia fazer o valor integral da cota, ou você poderia parcelar. Cada cooperativa faz de um jeito. Aí, no ano seguinte, eu comprei a minha cota e aí eu comecei a atender como médica cooperada. Quando a gente é médico conveniado, o valor da consulta é, inclusive, mais barato. Tudo é mais barato. Tudo que você recebe é um valor abaixo dos cooperados. Então, vamos supor, se a consulta é R$100, eu recebi 80. Então, eu tinha uma diferença. E em todo o procedimento também. Então, um ano da minha vida eu recebia menos. E depois os demais foi nesse valor. Lembrando que... Lembra que teve umas cooperativas aí pelo país afora que saiu quebrando? Ah, sim. E aí tem toda um arcabouço aí fiscal, jurídico que leva todo mundo junto. Que leva todo mundo junto. Aí, inclusive, a querida Nacional teve uns meses, em 2024, né? 2024 teve uns meses aí de perrengue, que aí você tem que manter uma reserva mínima em caixa para poder garantir para a ANS lá que você vai arcar com os compromissos. E teve uma chamada. Então, por 3 meses seguidos... Vocês foram chamados para fazer capital? Nós fomos chamados para fazer capital. Eu falei, meu Deus, preciso sair disso. Aí meu marido disse, você vai sair disso agora. Você vai quebrar, vai perder tudo que você nem tem. Aí, olha só, aí a pessoa ainda 3 passa... meses foi descontada da minha produtividade, gente. Não foi barato, não. Porque eu penso assim, hoje, um gineco, para ele entrar nessa, por exemplo, a cota ela é bem alta. E aí, matematicamente, a gente fica pensando quanto tempo vai levar para esse médico, com todas as atualizações possíveis, rever esse dinheiro. Exatamente. Mas aí não é só o dinheiro, eu falo em termos de tempo, inclusive. Porque tempo é uma coisa que a gente não recupera. O dinheiro sim, mas e o tempo que ele passou durante tudo isso, né? Eu sei, claro, que muitos médicos utilizam da estratégia de começar com um plano e galgando uma carteira de pacientes e tudo mais para depois transicionar.
como era inicialmente, como você falou, o que era o seu plano, não era isso? Na verdade, nem era isso meu plano, é porque assim, eu pensei... Não, você falou foi da obstetrícia, né? 5 anos. Hoje eu faria completamente diferente. Hoje eu jamais começaria atendendo convênio. Mesmo que fosse devagarzinho ali, pouquinho, porque assim, o primeiro ano, de todo jeito, foi, entre aspas, perdido. Lembra que eu falei que... Como se você trabalhasse de graça, e assim, né? se você for pro plantão, aqui não, porque a gente não tem plantão de ginecologia na cidade, mas enfim, né? Então, nas outras cidades, o que as meninas fazem? Vão pro plantão, porque no plantão, você conhece a paciente. Lá em Uberlândia, onde eu fazia plantão no hospital particular, muitos me perguntavam, doutora, onde é seu consultório? E aí eu só atendo na sexta-feira, eu moro em outra cidade, eu venho aqui só no final de semana. Mas assim, inúmeras pacientes perguntavam. Então, o plantão, hoje eu daria um plantãozinho ali os primeiros anos, justamente para as pacientes me conhecerem. E hoje tem a questão das mídias, que não eram, né? Então, você consegue também trazer o paciente por ali. Então, hoje, de jeito, jamais, hora nenhuma, eu começaria atendendo convênio. Inclusive, uma dica para quem está, né, terminando a sua especialização, vai começar a atender a especialidade, não tem necessidade. Essa seria a mensagem que a Mariana de hoje falaria para a Mariana daqueles 16 anos com atrás? Com toda certeza absoluta. Fala, minha filha, vai dar certo, não fique com medo, faça o que você faz, dessa forma, mostre o valor do seu atendimento e vai dar certo. Excelente. Mariana, eu gostei muito de falar com você. Eu acredito que muitos médicos precisam conhecer da sua história, até mesmo para essa questão de ver que é possível. Totalmente. Nós temos profissionais maravilhosos nas áreas de especialidade deles, mas que por algum receio muito parecido com os seus, inclusive, às vezes não consegue deixar essa agenda que naturalmente para eles é pesado e poderiam muito bem transicionar para uma agenda completamente particular sem dificuldades. Exato. Mas os receios os impedem de fazer isso. Então eu agradeço muito por você compartilhar um pouquinho da sua história, da sua jornada, e quero saber como é que vai ser daqui para frente, que planos você tem, quais as melhorias que você, daqui a algum tempo, se nós estivermos aqui novamente, você vai poder compartilhar também o que você espera desse futuro. Então, o primeiro momento aqui agora é melhorar ali a gestão do consultório, tentar trazer mais uma pessoa para a nossa equipe, né? Para nossa equipe, a gente estava falando, a nossa pequena equipe, eu e mais uma. Então, tentar trazer mais uma pessoa ali para ajudar a gente, principalmente nessa questão de agenda de consultas, remarcação, ali o WhatsApp, que hoje é uma ferramenta que consome muito, né? E aí, vamos ver como é que a gente vai expandir ali a questão de clínica dentro da minha formação que eu estou terminando, né? Que eu concluí agora em dezembro, de medicina de estilo de vida, criar uma clínica um pouco mais... voltada para um atendimento mais integral, vamos falar assim, que a gente consiga resolver o máximo de coisas ali para paciente. Então, Mariana, qual que é o seu sonho? Hoje seria ter uma clínica de medicina de estilo de vida, que eu pudesse atender as pacientes, traçar os planos de acompanhamento, de poder trazer aquilo, a gente falou hoje muito em ecossistema, né? Sim. Tudo ali funcionando para poder prestar o melhor atendimento para elas. Ah, que maravilha. Eu desejo muito boa sorte nos Amém, seus novos Senhor. planos, nas suas intenções. E que muito breve, daqui a uns pouco tempo, a gente possa estar aqui de novo, falando sobre esses novos desafios atingidos, vencidos, enfim, tá? Vamos jogar pro universo, né? Gente, o podcast terminando como sempre. Podcast chama Saúde, Queridos. A gente sempre faz um brinde, Mariana. Saúde! Saúde!